Então, dando continuidade aqui na parte B, também, versículo 23, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Eu quero trazer a raiz grega da palavra decorosos. Essa palavra decorosos aí vem da palavra askemon. E Paulo aqui está falando de uma outra classe de pessoas diferente da classe de cima. A classe de cima, a gente falou pessoas menos dignas, estava falando de honra, menos honrosas, né? Que a gente aprendeu. Pessoas de baixa autoestima, ou que não tem muito estudo, ou que não tem um dom, visualmente falando, considerável para a sociedade, para a bolha social e para a matrix social que nós vivemos. Essas pessoas, elas não são descartadas. Paulo está falando de uma outra classe de pessoas. Essa pessoa que, essa palavra decorosos, o original, vai dizer que são pessoas deformadas. Isso, irmãos, é isso mesmo. A gente está aqui nessa manhã para aprender. Paulo está falando de pessoas aleijadas, de pessoas que têm debilidades. Você lembra de pessoas que têm debilidades? Jesus não curou pessoas que tinham debilidades? Mãos mirradas, pessoas que andam em cadeiras de rodas, cegos, mudos, pessoas que têm deformidades, manchas na pele, pessoas que têm chaves na boca, às vezes, pessoas que têm qualquer defeito, seja ele físico, debilidades físicas. É isso que Paulo está falando. Essa palavra aqui também, os que em nós, não está fazendo referência ao mesmo grupo de cima. Grupo de cima está falando de cargos sociais e está falando de pessoas que têm pouco estudo, pessoas que não têm, entre aspas, fama na igreja. Por quê? Por não terem estudos, não terem muito conhecimento, não leem muito bem, não tocam muito bem, não sabem fazer determinado número de acordes, a gente joga elas de escanteio. A parte A do versículo está falando disso. A parte B do versículo está falando de pessoas aleijadas. Também os que são aleijados. Essa seria a tradução. Também os que em nós são deformados, aleijados e que têm debilidades. São esse grupo de pessoas que eu estou falando. Na nossa congregação tem pessoas que têm problemas de saúde. Tem pessoas que estão passando por alguma debilidade, algum problema. Aí Paulo está falando, essas pessoas, nós os que estamos sãos, né? Que estamos bem de saúde, nós revestimos, ou seja, elas já estão vestidas, nós revestimos de especial honra. O que seria essa especial honra que nós deveríamos revestir? No caso, falando das pessoas deformadas, das pessoas que têm debilidades físicas. A palavra aqui especial é perissoteros, do grego, perissoteros. Ou seja, nós vamos exceder o valor que ela merece. Nós vamos colocá-las acima do valor que elas merecem. Nós vamos fazer mais do que o necessário. Não é só fazer o necessário, é fazer mais do que o necessário. É trazer algo abundante sobre elas, é algo a mais. Elas estão precisando de algo a mais do que a maioria de nós estamos precisando. Às vezes eu só estou precisando de um consolo, às vezes eu só estou precisando de uma palavra. Mas essas pessoas às vezes dependem de coisas, irmãos, coisas mesmo. A gente vai fazer mais do que o necessário, a gente vai fazer algo a mais, a gente vai fazer superior ao que a gente faz pelas pessoas comuns da igreja que não tem problema nenhum. A gente vai fazer algo mais excelente, mais extraordinário. É isso que significa essa palavra especial, perissoteros. É você fazer além do que você já faz por uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa comum. Eu não tenho problema nenhum, mas eu poderia ter um problema de vista muito grave e precisar de uma operação, precisar de um óculos. Então, o corpo trabalharia para o quê? Para fazer algo a mais por mim, para que eu pudesse enxergar melhor. Ou às vezes eu poderia precisar de uma cadeira de rodas. O corpo trabalharia e faria algo a mais por mim para poder comprar uma cadeira de rodas para mim. Ou às vezes eu precisaria de um aparelho auditivo, porque minha audição não seria tão boa mais, devido às vezes à idade, a algum problema físico. O corpo trabalharia para fazer algo a mais,
mais do que o necessário, porque o necessário é aquilo que é só para nossa sobrevivência. Ou seja, comida, água, bebida, lugar para dormir. E às vezes as pessoas que têm esses problemas, elas precisam de algo a mais. Não é só comer, não é só dormir, não é só beber. Às vezes elas precisam de um recurso a mais, algo mais extraordinário. Ou seja, é algo realmente especial. É Deus comoveu o nosso coração para ver uma pessoa que tem uma debilidade física, uma pessoa que às vezes precisa fazer exames caríssimos, uma pessoa que precisa de uma cadeira de roda, de uma muleta, precisa de algo especial, e a gente se comover e revestir ela dessas coisas. Essas coisas especiais que nós vamos revestir essas pessoas, está falando exatamente disso. É a gente se unir para comprar algo mais do que o necessário, algo que aquela pessoa precisa para voltar a ter a sua vida um pouco mais normal do que ela tem. Crianças com síndrome de Down precisam de um especial cuidado. O que é o especial cuidado com essas crianças? É alguém preparado para cuidar dessas crianças. Então Paulo está trazendo isso aqui para a gente. A Bíblia é o manual para a nossa vida, irmão. Se a gente ler a Bíblia e estudá-la, a gente vai aprender muita coisa. Devemos estudar a palavra. Paulo está tendo cuidado com essas pessoas do corpo. Pessoas que têm problemas físicos, aleijados, mancos, cegos, mudos. Esse é o cuidado que Paulo está tendo. E a palavra honra, para terminar esse versículo, é diferente da palavra honra de cima. Porque a palavra honra de cima que nós lemos, né? Qual é a palavra honra de cima? É timé. A palavra honra de baixo é euxemussumis. Euxemussumis. Que quer dizer o quê? Charme, elegância corporal, beleza externa, decência, modéstia, conveniência, atratividade. Ou seja, Paulo está falando, olha, essas pessoas que têm problemas físicos, elas não são tão atrativas. Elas não são tão atrativas aos olhos humanos. E nós vamos revestir elas de charmes, elegâncias, belezas externas. Nós vamos dar a elas mais decência. Nós vamos ser mais modestos. Nós vamos ser mais convenientes. Nós vamos tornar elas pessoas mais atrativas, o quê? Fazendo delas uma vida mais normal. É isso que Paulo está dizendo aqui. Estuda o original. Estuda o original que você vai ver que é isso que Paulo está falando aqui. Estuda as palavras no original grego, nos originais gregos, que você vai ver que é isso que Paulo está falando aqui. Então, resumindo, os que têm menos estudo não têm menos valor do que a gente. Os que têm mais estudo não são mais valorizados do que as pessoas que têm menos. Os que são pastores não são mais valorizados que os diáconos, nem os diáconos mais valorizados que os pastores, né? E a gente deve honrar as pessoas que ocupam um cargo eclesiástico mais baixo do que o nosso, da mesma forma que a gente trata a pessoa que ocupa um cargo acima. Não desvalorizando a autoridade espiritual, porque, como eu disse, eu sou submisso ao Johnny, que é o nosso pastor hoje. Eu sou submisso a ele. Mas, no mundo espiritual, ele não tem mais valor do que eu, nem eu mais valor do que o outro, nem o outro mais valor do que a mim. Não. Mas eu devo obediência a ele por causa da autoridade instituída sobre ele. A bênção está sobre as mãos dele, sobre a minha vida. Por quê? Porque ele é o meu pastor. Então, a parte B está falando das pessoas com problemas físicos, debilidades físicas, né? A mulher do fluxo de sangue tinha uma debilidade física, não tinha? Ela gastou tudo que ela tinha. Se ela tivesse no corpo de Cristo hoje, a nossa parte como igreja era tentar tornar a vida dela uma vida melhor. Chegando junto com os nossos recursos, chegando junto com as nossas ajudas, chegando junto com o médico, com o especialista. Uma criança que tem síndrome de Down hoje precisa de cuidados especiais. Uma criança que tem algum problema físico precisa de cuidados especiais. Nós temos pessoas na nossa congregação que precisam de cuidados especiais. É isso que Paulo está falando. Ó, a esse nós vamos revestir de especial honra, ou seja, os nossos cuidados especiais para tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor. Tirar um pouco o sofrimento delas. Sem esquecer da oração, da fé e de Cristo que pode curá-las a qualquer momento. Tá? Terminamos essa parte do estudo. Infelizmente, hoje teve que ser 2 vídeos, irmãos. Porque é o que eu te falei. Começa a aprofundar muito, tá?
Amanhã nós vamos entrar no versículo 24, 25, 26 e 27. Amanhã a gente vai fazer 4, tá? Nós iremos fazer 4 versículos amanhã e por final entraremos no 28, 29 e 30. Tá bom? Então vai ter mais 2 dias de estudo ainda. Pensei que seriam só mais hoje, mas ainda vai ter mais amanhã e depois. Tá legal? Deus abençoe a tarde dos irmãos aí. Estudem. Deus abençoe os irmãos.